Nesse vídeo, você vai descobrir por que o Haiti é um dos países mais pobres do mundo e o mais pobre do continente americano. E para entendermos por que o Haiti é um país pobre, precisamos voltar no tempo. E vamos começar pelo período colonial. Você sabe quem colonizou o Haiti? Os primeiros colonizadores da ilha que é hoje o Haiti foram os espanhóis, que desenvolveram como primeira atividade econômica a exploração do ouro, atividade que era desenvolvida pelos nativos da ilha e que mais tarde viria a ser desempenhada pelos africanos escravizados. Tendo tomado posse da ilha, os espanhóis introduziram o cristianismo, o trabalho forçado nas minas, o assassinato, o estupro, os cães de guarda, doenças desconhecidas, a fome, e com isso a população nativa ficou reduzida de cerca de meio milhão a 60 mil em 15 anos. Com o genocídio da população nativa, os espanhóis passaram a traficar negros africanos para explorar a mão de obra. Mas, apesar de entusiasmados com a exploração de jazidas de ouro e a produção de açúcar, a descoberta de novas riquezas em outras partes do continente americano fez com que os exploradores espanhóis perdessem o interesse por a espanhola. A ilha passou então a ser disputada por piratas ingleses, holandeses e franceses. E nessa disputa, os franceses levaram a melhor. Os franceses assumiram gradativamente o controle da ilha, e em 1665 a França rebatizou a ilha, que deixou de se chamar a Espanhola e passou a se chamar São Domingos. Os franceses transformaram São Domingos em uma das colônias mais ricas do mundo e a mais lucrativa do Caribe. Só para você ter uma ideia, em 1789, 75% da produção de açúcar do mundo vinha de São Domingos. O açúcar, no século XVIII, era valiosíssimo no comércio internacional, como o petróleo é em nosso século. Mas, vale lembrar, toda a riqueza gerada para a França era produzida por meio da exploração de dezenas de milhares de pessoas. No final do século XVIII, um terço de todo o comércio de escravos do Atlântico destinava-se a São Domingos. O fluxo intenso de africanos na ilha de São Domingos devia-se à alta taxa de mortalidade entre os escravizados. Muitos dos africanos que chegavam à ilha de São Domingos morriam após 3 meses, devido a doenças, excesso de trabalho, mas, em especial, devido ao sadismo dos colonizadores franceses. Entre os colonizadores franceses, era comum a prática de prender africanos escravizados em formigueiros ou áreas com mosquitos para que fossem devorados lentamente. Além disso, entre os colonizadores franceses era comum a prática de crucificação e toda sorte de tortura contra os escravizados. Mas, apesar da alta taxa de mortalidade dos cativos, a população de São Domingos era composta por 90% de africanos escravizados, fator preponderante para a eclosão da Grande Revolução. Inconformados com a violência do sistema colonial francês e influenciados pela Revolução Francesa, que difundiu os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, e que havia promulgado a Declaração dos Direitos Humanos do Homem, os africanos escravizados em São Domingos passaram a se questionar como esses ideais se aplicavam a eles. Afinal, apesar de o sistema colonial desumanizar os africanos escravizados, esses sujeitos eram humanos e deviam lograr dos mesmos direitos que os demais homens. Então, o ex-escravo Vicente discute com os escravizados da ilha de São Domingos o significado da Declaração dos Direitos Humanos do Homem, convencendo-os de que precisavam lutar pela liberdade. Assim, ele consegue organizar um levante armado contra os colonizadores. A rebelião organizada por Vicente é rapidamente controlada pelas forças coloniais. Vicente é capturado e condenado à morte. Mas
Sua execução não parou a revolução, pelo contrário, fez com que os escravizados tivessem ainda mais vontade de lutar pela liberdade. Vários movimentos revolucionários eclodem em São Domingos, instaurando uma verdadeira guerra na colônia francesa. A rebelião escrava de São Domingos inicialmente não tinha uma liderança expressiva, até surgir Toussaint, um homem de 45 anos de idade, baixa estatura, mas de uma inteligência muito acima da média. Por ser um dos poucos africanos instruídos, Toussaint não teve dificuldade para alcançar o posto de líder. Toussaint, com uma tropa disciplinada e organizada, derrotou os exércitos dos franceses, dos espanhóis, que pretendiam apossar-se da parte francesa da ilha, e dos ingleses, que temiam a repercussão da Revolução de São Domingos em suas próprias colônias. Mas, já vitorioso, Toussaint comete dois erros que vão ser determinantes para seu destino pessoal. O primeiro erro de Toussaint foi ter insistido em obter a confiança de Napoleão Bonaparte, que sequer tomou conhecimento de suas boas intenções, não somente porque se achava demasiado ocupado com as conquistas na Europa, mas principalmente porque seus interesses divergiam dos interesses dos africanos escravizados. Enquanto Toussaint lutava para pôr fim à escravidão, Napoleão desejava restabelecer o sistema colonial escravista em São Domingos. O segundo erro de Toussaint foi ter mantido São Domingos no mercado internacional de açúcar, o que se justifica do ponto de vista econômico. Porém, tal decisão significou manter os africanos escravizados, que oficialmente já eram livres, nas mesmas condições extenuantes de trabalho e sob o controle dos mesmos fazendeiros e donos de engenho. Ou seja, Toussaint preservou a estrutura colonial escravista contra a qual ele próprio e seus compatriotas lutaram. E isso fez com que os revolucionários questionassem a liderança de Toussaint. Mas, apesar dos questionamentos, Toussaint não perde o posto de líder. E em 1801, quando Bonaparte resolve intervir nos problemas de São Domingos, enviando à ilha 25 mil soldados sob o comando de Leclerc, seu cunhado, Toussaint reúne todas as suas tropas e vai à luta. Apesar de lutar bravamente, Toussaint foi capturado e enviado à França, onde, sem julgamento, foi colocado em uma prisão na qual morreu aos 57 anos devido às péssimas condições do ambiente em que se encontrava. A prisão e a morte de Toussaint não trouxe vitória para Leclerc. O exército francês sofreu inúmeras baixas em combate e muitos soldados morreram em decorrência de doenças tropicais. O próprio Leclerc, em 1802, morreu vítima de febre amarela. Na verdade, a morte de Toussaint permitiu que novas lideranças se destacassem, e uma dessas lideranças foi Dessalines, que demonstrou ser um exímio chefe militar. Diante da decisão do comandante francês de executar 500 negros, mandando enterrá-los num grande buraco enquanto esperavam a execução, em resposta a essa ação violenta, Dessalines ordenou o enforcamento de 500 brancos. Desse modo, junto com os demais africanos escravizados, Dessalines prosseguiu o combate e conseguiu derrotar e expulsar o exército francês. Tendo derrotado o exército francês, Dessalines deu a ordem para que todos os brancos fossem condenados à morte. E assim foi feito. Entre fevereiro e abril de 1804, cerca de 3.000 a 5.000 brancos foram mortos no evento que ficou conhecido como o Massacre do Haiti. Após esse evento, Dessalines faz um pronunciamento oficial proferindo as seguintes palavras: demos a esses verdadeiros canibais guerra por guerra, crime por crime, indignação por indignação. Sim, salvei o meu país, vinguei a América. Assim, a Revolução Haitiana se transformou no maior exemplo de resistência e vitória contra o sistema colonial nas Américas, uma vez que os próprios escravos conquistaram a própria liberdade
e a independência do país onde residiam. Em dezembro de 1803, os revolucionários negros divulgaram a Declaração de Independência de São Domingos, que passou a se chamar Haiti. Dessalines se tornou o primeiro chefe de Estado haitiano, sendo coroado imperador em outubro de 1804. Os ex-escravos estavam definitivamente livres do trabalho compulsório nas plantações de cana e nos engenhos de açúcar, e passaram a investir na agricultura de subsistência. Com isso, o Haiti muda sua perspectiva econômica e entra em declínio. Mas as dificuldades do Haiti não se deveram, com o passar do tempo, somente ao domínio da agricultura de subsistência e à ausência de perspectivas econômicas mais elevadas. Os embargos comerciais e o isolamento diplomático também limitaram a possibilidade de progresso do Haiti. E se não bastasse, em 1825, o então presidente do Haiti, Jean-Pierre, foi obrigado a assinar um acordo com o rei Carlos X da França. O acordo prometia ao Haiti reconhecimento diplomático pela França, mas, em troca, deveriam reduzir em 50% as tarifas alfandegárias às importações francesas e pagar uma indenização de 150 milhões de francos, que deviam ser pagos em 5 parcelas. Os 150 milhões de francos exigidos pelos franceses equivaliam às receitas anuais do governo haitiano multiplicadas por 10. Portanto, o Haiti teve que recorrer a um empréstimo para pagar a primeira parcela. E adivinhe quem emprestou esse dinheiro com juros? Exatamente, um banco francês. Se o governo haitiano não assinasse o tratado, o país não só continuaria isolado diplomaticamente, como seria cercado por uma frota de embarcações de guerra francesas, que estava na costa haitiana. Assim começou formalmente o que se conhece como a dívida da independência. Então, a mudança de perspectiva econômica, o isolamento diplomático e a dívida da independência são alguns dos fatores que contribuíram para o empobrecimento do Haiti, mas não são os únicos. E no próximo vídeo você vai descobrir como a instabilidade política impede que o Haiti saia da situação de extrema pobreza. Se você gostou desse vídeo, curta, inscreva-se e continue checando o que você quer saber. Até breve!